O ano é 1818. A ciência, ainda engatinhando, desafiava os limites da vida e da morte. Um homem, obcecado pela imortalidade, ousou brincar de Deus. Ele não imaginava, porém, que sua criação, um ser de carne e costura, seria uma aula ambulante de imunologia e um instrumento de sua própria destruição. Uma história de terror, ciência e vingança está prestes a se desdobrar. Victor Frankenstein, um jovem e brilhante estudante de medicina, mergulhou nas profundezas da anatomia e da fisiologia, buscando o segredo da vida. Ele coletou fragmentos de corpos, tecidos distintos, órgãos diversos, sem se atentar para a complexidade que residia em cada célula. Cada pedaço, com suas próprias características imunológicas, pronto para desencadear uma guerra silenciosa. Ele ignorava os mecanismos sutis de reconhecimento celular, os intrincados caminhos da resposta imune. Simplesmente juntava, sem compreender. Ele ignorava conceitos básicos das leis dos transplantes tais como autoenxerto, isoenxerto, aloenxerto e xenoenxerto. Como cada indivíduo tem seu próprio código de barras imunológico, explicando a dificuldade de compatibilidade entre doador e receptor. O monstro despertou, mas seu corpo era um campo de batalha. As células do seu sistema imune, confusas e alarmadas, iniciavam uma guerra contra os tecidos estranhos. O monstro era, em sua essência, um mosaico de incompatibilidades. A rejeição, um processo complexo e devastador, começava a se manifestar. Rejeição hiperaguda, anticorpos pré-formados. Rejeição aguda, ativação de linfócitos T, e rejeição crônica, fibrose e lesão vascular, seriam as diferentes formas de rejeição que ele poderia enfrentar. A rejeição, ignorada durante o processo, é mediada por mecanismos imunológicos com ação de células como as células apresentadoras de antígeno, APC, e os complexos MHC-I e MHC-Dunzo, que carregam esses antígenos para serem apresentados aos linfócitos T. A apresentação promove a ativação de linfócitos T, CD4 e CD8, e diferentes citocinas serão produzidas. Essas moléculas ajudam a promover a destruição dos tecidos transplantados. O monstro, rejeitado pelo seu criador, aprendeu rápido. Sua mente, uma amálgama de experiências brutais, passou a entender os processos que o afligiam. Ele percebeu que sua sobrevivência dependia de dominar a imunologia, a ciência que o rejeitava. Ele estudou as anotações de Frankenstein, as mesmas que o criaram, procurando uma forma de se tornar imune, de se curar e, acima de tudo, de se vingar. Frankenstein se depara com pesquisas sobre a resposta imune contra tumores. Ele entendeu que a intrincada dança entre o sistema imunológico e as células cancerosas é o cerne da imunologia tumoral, um campo que investiga a complexa interação que define o destino do câncer. No centro desta interação, encontramos os antígenos tumorais, moléculas que funcionam como sinais de alerta para o sistema imune. Eles podem ser de dois tipos principais: os antígenos específicos de tumores, exclusivos das células cancerosas e geralmente resultado de mutações genéticas, e os antígenos associados a tumores, que são expressos tanto por células tumorais quanto por células normais, mas em níveis significativamente elevados nas primeiras. A presença desses antígenos aciona uma resposta imune que, em condições ideais, levaria à eliminação do tumor. Contudo, essa batalha não se desenrola em um vácuo. Ela ocorre no microambiente tumoral, um ecossistema complexo que engloba não apenas as células cancerosas, mas também células estromais, vasos sanguíneos, moléculas da matriz extracelular e diversas células do sistema imunológico. Dentro deste microambiente, as células imunes,
como os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos T auxiliares, as células NK e macrófagos, desempenham um papel fundamental, ora como soldados antitumores, ora como cúmplices na progressão tumoral. O equilíbrio entre essas forças define o curso da doença. Contudo, as células cancerosas são mestres da adaptação e desenvolvem mecanismos de evasão tumoral para escapar da vigilância imunológica. Elas podem apresentar baixa imunogenicidade, regular negativamente a expressão do MHC de classe I, secretar fatores imunossupressores, desenvolver resistência à morte celular programada e até mesmo exaurir os linfócitos T, além de recrutar células supressoras como TREG e macrófagos M2, garantindo sua sobrevivência e proliferação. A compreensão desses mecanismos de evasão é crucial para o desenvolvimento de imunoterapias eficazes, que buscam reverter essas estratégias de escape e restabelecer uma resposta imune robusta contra o câncer. Em suma, a imunologia tumoral nos oferece uma visão detalhada da complexa batalha entre o corpo e o câncer, onde o conhecimento dos antígenos, do microambiente tumoral, do papel das células imunes e dos mecanismos de evasão tumoral é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos inovadores e eficazes. Frankenstein, a criatura, tornou-se um mestre da imunologia. Ele não só entendeu a ciência que o rejeitava, como também aprendeu a usá-la como arma. Ele manipulava as defesas de suas vítimas, explorando seus pontos fracos, provocando reações devastadoras, como um maestro do terror imunológico. Ele usa partes de cadáveres para induzir uma resposta imune descontrolada em pessoas próximas a Frankenstein, causando morte e terror. Ele usa substâncias que provocam tempestades de citocinas em suas vítimas, induzindo inflamação massiva. Ele encontra meios de desequilibrar a resposta imune em suas vítimas, enfraquecendo suas defesas. A saga de Frankenstein nos lembra que a ciência, quando usada sem ética, pode trazer consequências sombrias. A história do monstro, um estudo ambulante da imunologia, serve como um alerta para a complexidade do sistema imune e para a importância de um conhecimento profundo para evitar que a ciência se transforme em um instrumento de terror. Ele não era só um monstro, era uma aula viva de rejeição, imunidade e vingança.